Juíza Federal do Distrito Federal rejeita pedido do MP para reabrir ação penal contra Lula por sítio de Atibaia. Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, rejeitou acusações do MP por falta de novas provas válidas e por prescrição. Assisto agora, em Últimas Notícias. A juíza Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, negou pedido do Ministério Público Federal para reiniciar a ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso da reforma do sítio de Atibaia. Em decisão deste sábado, 21, ela rejeitou as acusações do MP de corrupção passiva e lavagem de dinheiro contra o ex-presidente. Também reconheceu que, em relação a Lula, houve prescrição, ou seja, decorreu-se o prazo para punição pelos crimes. Cabe recurso da decisão. O pedido de reabertura da ação penal foi feito pelo MPF após o Supremo Tribunal Federal ter anulado as condenações do ex-presidente determinadas pela Justiça Federal no Paraná em casos relacionados às investigações da Operação Lava Jato. Em nota divulgada neste domingo, 22, a Procuradoria Regional da República da Primeira Região, órgão do MPF que atua em Brasília, afirmou que precisa ser intimada nos autos para tomar ciência da decisão e que não comentaria o caso antes disso. Em outra decisão que atingiu o mesmo caso, em junho, o ministro Gilmar Mendes entendeu que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, vídeo abaixo, para atuar em processos relacionados a Lula, deveria também ser aplicada ao caso do sítio de Atibaia. Em fevereiro de 2019, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão no caso do sítio de Atibaia, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Na sentença expedida na ocasião, Gabriela Arditi, juíza substituta de Sergio Moro na 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, afirmou que a empreiteira os pagou, a título de propina, por obras de reforma no sítio Santa Bárbara, de Atibaia, São Paulo, que, segundo a denúncia do Ministério Público, pertenceria a Lula. A defesa do ex-presidente sempre contestou as acusações. Em novembro de 2019, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, rejeitou recursos da defesa e ampliou a pena para 17 anos e 1 mês, vídeo abaixo. A decisão da magistrada Poliana Alves não analisou o mérito das acusações, teve como base questões processuais. Ela lembrou que as decisões do STF relacionadas ao caso invalidaram parte das provas, e o MP não apresentou novos elementos que pudessem sustentar as acusações. Com efeito, a justa causa não foi demonstrada na ratificação acusatória, porque não foram apontadas as provas que subsistiram à anulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal, escreveu. Tal mister, o de especificar os elementos de provas consubstanciadores de indícios de autoria e materialidade delitivas, é ônus e prerrogativa do órgão da acusação, prosseguiu. De acordo com a juíza, ao ratificar a denúncia, o Ministério Público Federal expressamente postulou, fosse a denúncia primeiramente recebida, para que depois se realizasse a análise dos autos. Mas isso, segundo ela, afronta o comando legal, que determina a rejeição da denúncia em caso de ausência de demonstração da justa causa. A decisão também rejeita a acusação quanto a outros envolvidos no caso, como Aldemário Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, ex-executivo da empreiteira OAS, e os empresários Fernando Bittar e Marcelo Odebrecht. No caso do ex-presidente Lula, do empresário Emílio Odebrecht, e dos ex-executivos da Odebrecht Alexandrino de Alencar e Carlos Armando Guedes Pachoal, a magistrada também reconheceu que o caso prescreveu, isto é, não cabe mais à justiça buscar a punição dos envolvidos. Isso ocorreu porque eles têm mais de 70 anos, e, com isso, a prescrição reduz-se pela metade, e porque o Supremo anulou as decisões que permitiriam interromper a contagem dos prazos de prescrição. Em nota, os advogados do ex-presidente ressaltaram que a decisão coloca fim a mais um caso que foi utilizado pela Lava Jato para perseguir o ex-presidente Lula. Segundo a defesa do ex-presidente, a sentença soma-se a outras decisões judiciais nas quais Lula foi plenamente absolvido ou teve processos arquivados, diante da inconsistência das denúncias.
Todas estas decisões são igualmente relevantes para afirmar o primado da justiça e confirmar a inocência do ex-presidente, embora nada possa reparar os 580 dias de prisão ilegal, as violências e o sofrimento infligidos a Lula e sua família ao longo destes 5 anos, afirmam. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.